A parábola, então, da ovelha perdida, Lucas 15, 4 a 7. E diz assim, a palavra do Senhor. Jesus falando essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo, quantas? E perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Geralmente essa parábola é usada para a pessoa que se desviou, está distante dos caminhos do Senhor, mas o Senhor me deu esse texto com relação ao nosso ministério. Miriam, todas as crianças estão sendo pastoreadas, estão recebendo a minha palavra, porque foi ficando muito solto. Então eu me incomodei muito por isso, eu criei esse novo relatório. Ser o pastor, a história que conta, a parábola, o pastor das 100 ovelhas, imagine aí, as ovelhas, parece são tudo iguais, não parece? O focinho, não é? E o pastor era tão atencioso ali com cada uma das ovelhas, que ele percebeu que uma estava faltando. A pessoa das 100 ovelhas que ele olhou, sabia. O pastor sabia que estava faltando uma ovelha. E ele foi buscar essa ovelha. E ele, não sei se andou muito tempo, muitos dias, né, dia e noite, para encontrar essa ovelha. Saiba que você também é pastor. Pastor de 100 ovelhas. Daí você vai falar assim, não, mas eu não tenho 100 crianças, pastor. Quantas crianças você tem na sua célula? Quantas? 10, 4, 2, 15, 20. Não importa quantas crianças você tem. Você é pastor de cada uma dessas crianças. Isto que essa parábola nos ensina. Ser pastor de cada uma das crianças. Não é ser a pastora da célula de criança, do precioso rebanho. Não, pastor de cada uma das crianças. Cuidar de cada criança. O nosso papel como líder de criança é evangelizar, que a criança conheça Jesus como Senhor e Salvador, ensinar a palavra de Deus para que ela cresça, frutifique e apacentar a criança. Próximo slide. Um pastor é aquele que cuida de suas ovelhas. Vai pensando aí nas suas crianças. Ele aponta a direção que elas devem ir. Ele vem ao seu socorro quando elas estão em perigo. Cuida quando estão doentes. E levanta-as. Vamos falar junto? Quando elas tropeçam. E ele vai atrás para buscá-las. Quando? Este é um papel do pastor. Eu vou falar algumas características, pouquinhas, sobre o bom pastor. O que o bom pastor faz? Qual é a função do bom pastor? Primeiro, o bom pastor, fala assim a pessoa que está do seu lado, você é o bom pastor. Líder de criança, tá vendo? Não é só pastor de criança, é o bom pastor das crianças. O bom pastor é aquele que dá a vida
pelas suas ovelhas. Prioriza as suas crianças, protege-as do perigo do mundo, tem comprometimento com o precioso rebanho, serve as suas crianças. O que é priorizar, irmãos? A sua célula tem agenda, tem o horário certinho para acontecer, tem o dia, quer seja presencial, online. Prioriza as crianças, prioriza o dia, o horário que você vai se encontrar com as suas crianças. Prioridade. O outro, protege. Não sei como que vocês estão com as suas crianças, a questão da pandemia, muitas notícias ruins, muita gente entrando em depressão, muita gente tomada pelo medo. Não sei se vocês tiveram aí a mesma percepção que eu tive, que quando iniciou a pandemia, eu vi assim que a pandemia foi um grande teste para os crentes. O que eu vi de crente morrendo de medo de morrer? Medo, não está escrito. Mas, irmãos, eu acho que a gente não tem que ter medo de morrer. Se você morrer, você vai para onde? Não é? Mas aquele desespero, assim, aquela coisa de não ter contato com ninguém, aquele isolamento. E sabe, esse medo e esse pânico, as crianças vão recebendo isso também. E nós, como líderes, nós temos que estar cuidando também das nossas crianças. O que elas estão assistindo? O que elas estão falando entre elas? E às vezes tem mãe que chega, como já aconteceu várias vezes comigo, a mãe fala, meu filho está assim, muito preocupado e agitado. Então, mas por que ele está assim? É por causa da mãe. A mãe o tempo todo falando com o pai, olha que situação, olha essa pandemia, quando que vai acabar essa pandemia? E isso, e aquilo, gente perdendo emprego, e infelizmente, gente vindo a falecer. Muita gente foi tomada pelo pânico. E é nessa hora que nós temos que rebanhar nossas crianças, acalmar as nossas crianças. Crianças, Deus está cuidando de tudo. Parece que está um descontrole, mas Deus está no controle. Vamos ficar firme. Vamos estar aqui orando pelos nossos familiares, pelos nossos parentes. Deus está cuidando. Vamos manter a calma. Vamos agradecer. Olha para a pessoa aí que está do seu lado. Está aqui, não está? Está aqui. Está bem, Deus está cuidando, Deus está sustentando. Aleluia, nós chegamos até aqui. Dia 23 de outubro, começou, acho que lá para 16 de março, que iniciou, as escolas fecharam. Estamos aqui. Por quê? Porque Deus tem nos sustentado. E é essa fé que a gente tem que passar para as nossas crianças. Porque aí na mídia, nos noticiários, é só coisa ruim. Eu mesmo não assisto. Eu não assisto o jornal. Se eu quero ver alguma coisa, alguma informação, eu pego na internet aquela informação que eu estou querendo. Mas ficar lá solta lá no Jornal Nacional, e aquelas carga pesada ali de coisas ruins, só notícias ruins. E saber que as nossas crianças podem estar passando por isso também. Porque às vezes está lá junto com o pai e a mãe, assistindo o jornal. Então, cabe a nós tranquilizar, cuidar das nossas crianças. Né? Isso vai passar. Ter o comprometimento com as suas crianças. Orar pelas suas crianças todos os dias. Fazer um cartaz, colocar a foto das suas crianças no cartaz. Todos os dias estar orando pelas suas crianças. Ter um horário certinho ali. Separar horário para estar orando por cada uma das suas crianças. Porque isso é compromisso, comprometimento. Você tem um compromisso com as suas crianças, com a sua célula. De repente aparece uma coisa ali, não, vou cancelar a célula. Não, a célula não é para cancelar. Por quê? Porque você tem um compromisso. As suas crianças estão esperando. Tem um dia, tem a hora. Então, aquele dia, aquele horário é separado para as suas crianças. Mas também não tenha só o encontro no dia ali.
da célula, quer seja presencial ou online. Mas esteja com, né, o cadastro das suas crianças, a foto das suas crianças, orando por cada uma. Na hora da célula, que elas colocam os pedidos de oração ali, orar, meu avô está doente, meu pai está precisando de emprego. Né? Você vai ali, anota. No horário que você separa para estar orando para as suas crianças, já apresenta as suas crianças ali, as necessidades. Senhor, compromisso. O bom pastor é aquele que tem o compromisso. Servir, dar a vida pelas suas crianças, é servir. Estamos aqui, irmãos, hoje, ó, as coordenadoras e eu, nós, né, organizamos este evento aqui para servir vocês, para encorajar, numa palavra de ânimo, de fé. Vamos continuar, Deus está conosco, e essa pandemia vai passar, tudo vai ficar bem. Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo. Então, e nós como líderes de crianças também estamos para servir as nossas crianças, as suas necessidades. Às vezes você está sabendo que tem uma criança ali, que o pai está desempregado e não tem o que comer. Vamos lá para a célula de adulto, vamos estar ajudando aqui mesmo na igreja, pode conversar com a gente. Pastor, estou precisando de uma cesta para as crianças. Está assim, assim, assim. Minha criança ali está passando fome, vamos lá, vamos ajudar. Uma das bênçãos, né, da célula é isso. Né? Porque às vezes, se for só na igreja, às vezes o irmão está passando necessidade, dificuldade, e ninguém fica sabendo. Na célula não, ele ali compartilha. E os irmãos se juntam para se ajudarem. Né? Então, estar cuidando das nossas crianças. A criança, você não está tendo nenhum contato com ela, suponhamos. Não está tendo online, não está tendo presencial. Sua vida está corrida, mas Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda assim ter um tempinho, né, me planejar para poder visitar o fulano. Faz tempo que eu estou tendo contato, não tem como ser no online, presencial não vem. O Senhor abençoa, o Senhor nos dá estratégia, irmãos. Bem, você tem muitas crianças, aí você vai falar assim, não estou conseguindo o presencial, online, mas como que eu vou visitar? Um monte de crianças. Mas quantas crianças você pode visitar? Você pode visitar 2 na semana? Sim ou não? Você pode ficar 2 horas lá no Instagram? A gente fica facinho, né? Quando vê, passou 1 hora. Instagram, Facebook. Guardem uma coisa, irmãos. Até anotem, se puder. Não nos falta tempo. Nos falta planejamento. Tempo sempre vai ser 24 horas. Mas precisamos planejar. Não posso visitar minhas 15 crianças, mas eu vou visitar 2 essa semana que vem, as 2. É sempre, irmãos, o que você pode fazer. Não foque naquilo que você não pode. Ó, não dá, isso não tem jeito, é impossível. Tá, mas o que você pode fazer? Foque naquilo que você pode. Deus, o que eu posso fazer? Me dá uma estratégia aqui. Tenho ainda 2 crianças que eu não estou conseguindo contato. Como eu posso ter contato? Ô, pai, me ajuda aí a conversar com a mãe, para a mãe liberar o celular, para poder estar tendo contato com a criança. O Senhor vai dar todas as estratégias, se você pedir. Saiba disso. O que você precisar, o Senhor vai fazer. O Senhor vai te iluminar. O Senhor vai te dar as ideias. Mas a obra não pode parar, irmãos. A obra não pode parar. Precisamos continuar avançando. Número 2. O bom pastor alimenta as suas ovelhas. Não descuide do alimento espiritual para as suas crianças. É alimento que dá vida, confiança, fé, esperança, alegria, ânimo, o que mais? Ousadia. Há muitas pessoas nesse
nesse tempo, né, sofrendo, e com problemas de depressão, e com muito medo, e com muitas inseguranças. É a palavra que nos fortalece. É a palavra. Como é que estão as suas crianças? Na palavra. Estão bem? Estão fortes? Ou algumas aí estão na UTI? Que faz tempo que não recebe o alimento espiritual. Irmãos, precisamos do alimento do corpo, né? Mas precisamos também do alimento espiritual. Não descuide. Nem se for para você dar uma ligadinha assim, 1 minuto, 2 minutos, dá uma palavra ali. Para aquela criança que está tendo dificuldade de ter contato. Mas alimente as suas crianças. Porque elas passam semana após semana, ainda mais agora, não tendo a escola. Agora as aulas são remotas, online. Então a criança está ficando muito em casa. O que elas estão recebendo? Se ela olha lá na internet, o que ela está navegando, o que ela está vendo na internet? Não descuide das suas crianças, dê o alimento espiritual, o alimento que vai fortalecer o seu espírito. E o Senhor vai usar a vidinha dessa criança também para fortalecer a sua família. É a palavra que nos revigora, é a palavra que nos renova. Às vezes a gente pode estar muito mal, desanimado, abatido, a gente começa a ler a palavra, e começa a ler em voz alta, e a palavra vai entrando, e a palavra vai penetrando, e a palavra vai nos trazendo força, vai nos trazendo vigor, energia. Amém? O bom pastor é aquele que alimenta as suas ovelhas. O último, o bom pastor é cuidado pelo bom pastor. Entenderam? O bom pastor, você, o líder, é cuidado pelo bom pastor Jesus. O Senhor está contigo o tempo todo. O Senhor nunca vai te deixar, o Senhor nunca vai te abandonar. Hebreus 13:5 diz isso. Pode vir as lutas que forem, as dificuldades. Saiba, o Senhor é fiel, Ele nunca vai te deixar. Lembre-se das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Eu costumo anotar, salvar, quando eu recebo, assim, sonhos. Uma pessoa sonhou comigo, pastor, sonhei com a senhora, tal sonho, tal. Aí eu anoto. Uma profecia que a pessoa vem falar. Eu gosto muito de anotar visões, sonhos, profecias. Eu tenho até no computador salvo, porque isso nos fortalece. Nas tribulações, nas dificuldades, a profecia que você recebeu de alguém, uma palavra que você leu, que o Senhor falou ali naquela palavra, isso te conforta, isso te fortalece muito. Não sei se você tem esse costume de fazer, não é? De estar anotando, é muito importante isso, registro, porque já aconteceu de você estar passando um dia tão difícil, que você não sente o chão? Sabe, você vê, estou sem chão, eu não sei o que falar, não sei o que pensar. Por isso que é importante, até no nosso devocional, marcar ali o versículo que o Senhor falou com você, a promessa que Ele te deu. Porque no dia ali mal, você lê aquela promessa, aí se edifica. Eu do ano passado e para esse ano, eu já recebi 4 profecias, e parecidas, as 4 profecias, que eu vou viajar. Para onde? Não sei para onde, mas que eu vou viajar em lugares distantes, e está ligado também com crianças, né? Senhor, né? Eis-me aqui, eu recebo, né? E o Senhor quer me enviar e levar para outros países, e fazer trabalho ali, campanha com as crianças, e treinamento.
para os adultos ali, começar a trabalhar com as crianças. E a gente pensa que não, né, irmãos? Mas às vezes eu recebo no Facebook, ou até no Instagram também, e-mail, outras igrejas estão com tanta dificuldade que não conseguem começar o trabalho, o ministério infantil, e acham, né, que é algo de outro mundo. Há muitas pessoas para nós ajudarmos. E nem sei porque eu estou falando isso, mas talvez, né, Deus está falando com alguém aqui, que Ele vai te usar para você levantar ministérios em outras igrejas, que você vai socorrer líderes que estão com o ministério definhando e desanimadas. Recebe essa palavra. Deus vai te usar com poder, com autoridade. E eu não tenho isso não, irmãos. De denominação, igreja, para mim é uma coisa só. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, para servir os irmãos, e para servir os irmãos, que é da outra igreja, outra denominação. É uma coisa só. Todos nós, né, temos o mesmo foco, o mesmo coração de ganhar as crianças para Jesus, né, de ensinar as crianças a palavra de Deus. Então, se alguém te convidar, não titubeie não, nem precisa perguntar. Vai lá, abençoa ali, dá o treinamento. Se Deus falar para você ficar lá, fica lá. Vamos perder aqui com muita dor no coração. Eu falo, mas se Deus falou, você vai ficar aqui. E amém. E daí no céu a gente vai se encontrar, não é? E vamos entregar os frutos para o Senhor. O que fizemos aqui, o trabalho, as igrejas, outras denominações, não é? E tudo que a gente tem aprendido aqui, é um dever nosso estar compartilhando com outras igrejas, compartilhando com outros ministérios, não é? Para estar ajudando aí a erguer outros ministérios infantis. Então, o Senhor te sustenta, e te sustenta grandemente no dia mau. Marca uma coisinha aí para você nunca esquecer. E quando vier o dia mau, você ler isso que eu vou te falar. O propósito. Pode até pegar o celular, digitar no celular, se você não tem papel. O propósito é maior que o problema. Nunca esqueça disso. O propósito é maior que o problema. Por que a gente tem que ter tão claro isso na nossa mente? Porque, irmãos, as lutas virão. As lutas vêm e vão vir outras. Ainda mais nós que trabalhamos com as crianças. É um ataque ferrenho do diabo. Ele põe empecilhos, ele põe obstáculos para atrapalhar. Ele não quer que você pastoreie as crianças. Ele quer tomar as crianças para ele. Então, é uma guerra muito grande que a gente trava o tempo todo. Mas quando o propósito, na sua vida, o propósito é maior que o problema, você supera. Você continua avançando. Você pode chorar ali que ninguém está vendo no seu quarto. Pai, não estou aguentando. As lutas são grandes, há muitas provações. Estou me definhando aqui, não sei mais o que fazer. Propósito. Deus me chamou. Deus me chamou. Deus me deu uma missão. Nada, ninguém vai atrapalhar. Deus me deu essas crianças. Deus me deu este rebanho. O diabo não vai tirar das minhas mãos. Porque o propósito é maior que o problema. Problemas passam. Os problemas passam. É as tempestades. Mas quando vier a tempestade, o que você faz? Tempestade, trovão, aquela ventania que parece que vai te derrubar. Agarra na rocha. Se agarra na rocha. É Cristo. A rocha é Cristo. Agarra ali com todas as suas forças. E a tempestade vai passar.
E você vai continuar o que Deus colocou nas suas mãos. É o propósito, é a missão de cuidar dessas crianças, de levar cada uma dessas crianças ao caminho do Senhor, ao caminho da verdade. E entenda uma coisa, marca aí também, para você ir relembrando. Que eu sempre falo, você tem 2 crianças, você tem 4, você tem 15 crianças? Não! Você não tem as crianças que você está vendo ali na célula. Você tem milhares, milhares, milhares. Porque essas crianças vão crescer. Essas crianças vão ter contato com outras pessoas. Ou estar na outra escola, e depois faculdade, e casar, e igreja. Quantas pessoas a sua criança vai ter contato durante toda a vida dela? Até morrer. Olha que tremendo. Anota isso também. Sua voz, e os seus ensinamentos, sua voz, líder, sua voz e os seus ensinamentos ecoarão por gerações. A sua voz e os seus ensinamentos ecoarão por gerações. Você não sabe onde vai chegar a palavra que você hoje está ensinando para a sua criança. Você não sabe o que vai acontecer, os frutos que vai dar. Então saiba disso, a sua célula que você está vendo ali, com 2, 5, 10 crianças. Você tem uma célula de milhares, porque a sua voz ecoará através dessas crianças. Amém? Receba. Olha o privilégio que você tem como filho de Deus, como filha de Deus. É maravilhoso trabalhar com as crianças, pastorear as crianças. É um grande privilégio Deus ter nos escolhido. Olha, uma criança cheia de Deus, do Espírito Santo, o que vai fazer nessa nação, nessa sociedade? Cheio do fruto do Espírito Santo. E por causa de você, por causa dos seus ensinamentos, cada um desses pequeninos. Para finalizar, e resumidamente, vamos ler esse slide antes. Em João 10, 11, 15 diz: Jesus, o Filho de Deus, o nosso mestre, é o bom pastor. E ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos substituir a palavra ovelhas por crianças? Amém? Vamos ler tudo junto. E onde tiver ovelhas, você vai falar crianças e pensa aí nessas crianças. Eu sou o bom pastor dá vida pelas... Eu sou o bom pastor, conheço as minhas e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas crianças. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu comecei a trabalhar com crianças, alguns já sabem, né? Em 82. Então faz 38 anos que eu trabalho com as crianças. Eu comecei em 82, minha primeira turma foi os juniores, classe de escola dominical, na Vila Lutécia, em Santo André, congregação pequenininha. E a primeira lição que eu dei, eu lembro do versículo, Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz
e prosperará naquilo para qual eu enviei. Eu não imaginava, quase, né, depois de 28 anos, ter um ministério grande que o Senhor me deu. Mas é declarar a palavra, o que você tem para a sua célula, o que você tem para o seu ministério. Declara o que você tem para as suas crianças e assim será. Quando a gente fala semente, a gente está frutificando com as palavras que saem da nossa boca. E eu estou feliz também porque essa semana, depois de quase 30 anos, eu voltei para a faculdade, que eu fiz letras e agora vou fazer pedagogia. Vou fazer a segunda licenciatura, né? É mais rápido, é EAD. Mas sabe por quê, irmãos? Por causa de um chamado. Porque eu quero me capacitar, quero ter mais recursos, ferramentas, conhecimento para cuidar, para pastorear o precioso rebanho. Amém? Se coloque nas mãos do Senhor. Deixe que o Senhor esteja te usando grandemente como instrumento nas suas mãos para pastorear o precioso rebanho. Vamos ter uma adoração agora? Isso sim? Não? Se não... Aleluia. Depois a gente vai passar no último vídeo. Fique de pé agora. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a orar pela sua vida. Comece a agradecer que o Senhor te deu o precioso rebanho. Comece a agradecer ao Senhor por cada uma das suas crianças. Comece a orar agora ao Senhor, entregando a sua vida, entregando a sua célula. Aleluia.